Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa noite. Nossa, de fraco, gente. Boa noite. Agora sim. Agora melhorou. É uma boa noite. Uma boa noite de oração, uma boa noite com o Senhor, uma boa noite com a graça que Deus tem para cada um de nós. Tem alguém aqui que não me conhece ainda? Quem ainda não me conhece, levante a mão. Olha, tem gente que não me conhece. Então, meu nome é Altever, moro lá na Rua das Pedras, pertinho de Guarapuava, pertenço a uma comunidade pequena, Capela de São Cristóvão. Estamos montando um novo grupo. A última vez que vim aqui eu estava no grupo do Guará. Já ajudei a fundar um grupo no Guará. O grupo começou a andar com as próprias pernas. Eu voltei para a minha comunidade e estamos retomando um novo grupo de oração, porque lá tinha fechado o grupo já fazia um tempo. E a gente está com o seminário de vida no Espírito, estamos recomeçando uma nova caminhada com um novo grupo de oração. Mas esse grupo de oração já tem nome, está iniciando, mas ele vai se chamar Apacentai. Grupo Apacentai, diante de uma moção que o Senhor tem dado, o grupo apacenta as minhas ovelhas. É o desejo do coração de Deus. Apacenta minhas ovelhas. Um grupo de oração que vai nascer não só com grupo de oração, só com reza, mas com assistência, grupo de oração de apacentar com o que as pessoas precisam também. Comer, vestir, tomar remédio, pagar consultas e etc. Então é um grupo de apacentar o rebanho do Senhor. Amado, você trouxe Bíblia? Quem que trouxe Bíblia aí? Abra no capítulo 9 do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Evangelho de Jesus narrado por Mateus no capítulo 9. Se alguém precisar de página, a minha é da Ave Maria, não sei qual que é a tua. 1294 é a página. 2 versículos para a gente meditar nessa noite, mas um versículo bem profundo, de cura, de libertação, de transformação para a nossa vida. Amém? Vamos lá então. O Senhor, quando a gente vai chegar nesse texto aqui, é interessante a gente olhar assim uma caminhada, porque Jesus estava dando uma formação. Jesus realizou ali no capítulo anterior algumas curas, alguns milagres, e aqui eles estavam num questionamento assim: por que os discípulos, por que os jejuam, por que lavam as mãos, por que os teus não jejuam, etc e tal. E aí até que nós chegamos nesse contexto aqui, que diz assim: ninguém põe um remendo de pano novo numa veste velha, porque arrancaria uma parte da veste e o rasgão ficaria pior. Não se coloca tampouco vinho novo em odres velhos, do contrário, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Coloca-se, porém, o vinho novo em odres novos, e assim, tanto um como o outro se conservam. Palavra da nossa salvação. Pode aplaudir a palavra de Deus se você acredita. Amado, você sabe o que é odre? Alguém já ouviu um odre? Já falaram para você que é um odre? Não se ponha vinho em odres velhos. O que é odre, será? É importante a gente não está aqui numa formação, mas às vezes é importante esse detalhe, de saber o que é um odre. Então os fariseus, lá nessa época que Jesus estava ali dando esse ensino e falando, eles usavam muito para andar no deserto o odre, que é feito de couro, é feito de couro de animais. E segundo a história, eles cortavam ali no pescoço, ali pegavam aquela parte do queixo ali e tiravam tudo que tinha dentro, e ali eles faziam tipo uma vasilha para colocar água ou para colocar o vinho. E só que
eles curtiam então esse couro e não corria risco de se derrubar, se quebrar. Também o que tinha dentro se conservava frio, se conservava e não estragava, e isso era com durabilidade, né? Tanto a vasilha como o produto que continha dentro. Tá. Eu trouxe isso porque Deus colocou no meu coração de a gente entender um odre. Quando a gente traz para a nossa vida espiritual, a grande vasilha desse odre se chama eu, você, o ser humano. E esse vinho bom que é colocado em nós, que é o vinho dado por Deus, que é o Espírito Santo, ele precisa se conservar. E quando eu estava rezando, o Senhor me suscitou no coração essa música exatamente por isso. Me faz novo, Senhor, renovado na pessoa de Jesus. Me faça uma nova criatura, me faça um novo ser. Mas para que esse vinho se torne bom, saudável, e para que realmente eu seja novo, vamos mexer um pouquinho nas nossas feridas. O ser humano, ele traz um carreto, principalmente agora. Eu tenho atendido muitas pessoas. Eu passei a pandemia, tenho passado a pandemia desde que ela começou, já estamos quase 2 anos. Eu tenho passado muito tempo atendendo pessoas, e eu tenho ido pouco nas casas, depois que eu passei pelo Covid, que eu também peguei, e tive isolado, tive essa experiência, né, negativa, mas peguei exatamente porque eu saía, né, atendia, e daí levei para minha casa e encontrei mais 2 pessoas, mas depois eu continuei atendendo lá na capela onde eu moro, atendendo pessoas, sentar com as pessoas, escutar as pessoas. E o que as pessoas têm trazido? As famílias continuam afetadas. Eu estou vendo assim muita destruição de família. Jovens que se afundaram mais ainda na droga, muita traição nos casamentos, muita briga, muita separação, mas também é uma crise muito grande de ansiedade, e principalmente nos jovens. O jovem, como ele é, o jovem ele não consegue ficar, o adulto é um pouquinho mais fácil ficar em casa. Para o jovem é complicado, ele tem que ficar em casa, tem que se isolar, não se encontrar com os amigos, ou não poder ir para balada, não poder fazer uma coisa, e daí as mutilações, os cortes está vindo mais ainda, e jovens tirando a própria vida. E eu esses tempos estava preocupado porque o lugar onde eu moro é um lugar pequeno, e todos os adolescentes, meus vizinhos, bastante deles vinham me procurar porque estavam começando crise de ansiedade, estavam começando com ansiedade e ansiedade. Nós, seres humanos, nós somos compostos de corpo, alma e espírito. E a gente tem que tentar tratar e cuidar bem das três partes. Eu preciso cuidar bem do espírito, preciso cuidar bem da alma e preciso cuidar bem do corpo. O que está acontecendo? Cuida-se mais de uma coisa e perece a outra. E quando a gente olha, eu preciso cuidar do meu corpo, o que eu penso quando penso em cuidar do corpo? Só fazer academia? Só fazer caminhada? Não, eu preciso cuidar da minha saúde. E como que eu cuido da minha saúde? Tem tantas maneiras de cuidar da saúde, mas eu preciso cuidar também da saúde do espírito. Eu preciso cuidar da alma. E a alma e o espírito estão ficando doentes exatamente por algumas coisas que estão no meu corpo. E aí eu posso trazer assim a questão dos sentimentos que eu acolho. Eu estou acompanhando um senhor lá em Guarapuava, que eles pegaram o Covid, quase todos da família, mas ele e a esposa dele foram para o hospital, ele ficou internado, ele se recuperou e voltou para casa.
A mulher foi entubada e ele, a partir que ela entrou no hospital, ele não viu mais ela acabou falecendo. Um mês depois, falece o filho dele, que era casado, deixou três crianças. Aí o homem surtou, pense na dificuldade para cuidar dele, a ponto de querer bater no gelo, de bater não sei de quem, bater na filha. Por quê? É um carreto muito grande e são muitas coisas que vêm ao mesmo tempo por um ser humano. Para um ser humano que, de repente, o ser humano não vai aguentar toda essa carga que veio do luto, repentinamente assim, cortar algo, corta o relacionamento, uma perca muito grande, alguém muito próximo, e aí os sentimentos começam a ser afetados, sentimento de tristeza, sentimento de angústia, sentimento de solidão, sentimento esse que vai corroendo por dentro, e se a pessoa não conversar e não tentar colocar para fora, é muito perigoso. E daí Deus, ele continua a querer dar para nós esse vinho novo. Deus continua a querer fazer com que eu seja renovado. Deus continua a derramar sua graça. Mas o meu ser, eu, ao te ver, estou acarretado. Quando eu entro numa crise de depressão, é muito difícil para mim entender que existe um Deus de amor, um Deus amoroso, um Deus que é presente, um Deus que cuida de mim. Mas que amor de Deus é esse que deixa acontecer tanta coisa? E daí a gente começa a querer achar culpado, e a gente vai querer culpar Deus. Culpa Deus por tantos acontecimentos, mas veja a forma com que os seres humanos estamos vivendo ainda hoje, porque a Covid, ela é um cumprimento de uma profecia, é o cumprimento de uma profecia, e só quem está com o ouvido encostado no coração de Deus, está com o ouvido encostado na boca de Deus, está entendendo que tudo que está acontecendo, Deus falou há alguns anos, ou milhares de anos, que nós iríamos passar. E aí, toda essa carga negativa que vivemos, é para que a gente entenda que nós somos dependentes de Deus. E esse Deus amoroso, Ele quer nos corrigir, e às vezes a correção ela custa alto e caro para nós. A gente fica achando assim que a gente é tão sem valor, não é verdade? Tem um momento que a gente diz, nossa, sou tão sem valor. Pergunte para a pessoa, que ela esteja longinho, você diga, você sabe quanto que você vale? Você tem um pecado no ser humano, é dizer que ela é sem valor. O ser humano não pode dizer que ela é sem valor, sabe por quê? Você vale o sangue de Jesus. Aponta com o dedo para a pessoa e diga, você vale o sangue de Jesus. Esse é o teu preço, é esse o teu valor. Então como que se Deus não ama? Como que se Deus não cuida, se tem sangue derramado por você? Se tem sangue derramado na cruz, tem sangue deixado na Eucaristia, como que se Deus não cuida de mim? Como que se Deus não me ama? Mas daí, além do carreto dos sentimentos que eu falava aqui, e daí vem ressentimento, e ressentimento já faz parte do pecado, porque ressentir-se é ressentir-se com pessoas. Ficar ressentido com alguém, ficar chateado com alguém, ficar magoado com alguém, e deixar que isso vá corroendo o meu coração, ficar remoendo toda hora, e daí eu paro de viver, e com isso acarreta alguns pecados em mim. O pecado também traz uma barreira para que eu me torne algo que não vai ser renovado. Não é que Deus não me renova, eu não consigo deixar Deus me renovar. Porque existe aquela pessoa que ela tem um desejo muito grande de perdoar uma pessoa, ela tem um desejo muito grande de perdoar, então ela reza, Senhor, eu preciso, eu quero perdoar. Tem aquela que reconhece, nossa, Deus pede que eu perdoe e eu tenho que perdoar, mas eu não quero perdoar. O orgulho, ele fala mais alto, eu não quero.
Esse dia eu ainda conversava com uma pessoa e a gente falando a questão do perdão, e ela falou assim: o pior é que eu não quero perdoar, eu não quero fazer esforço nenhum para perdoar a pessoa. Daí eu falava assim: então você vai ficar muito distante de Deus até que você amoleça e até que você reconheça que isso é um orgulho, porque para o orgulhoso, isso é bíblico, não é o termo que está falando, Deus rejeita a oração do orgulhoso. Deus se compadece da pessoa humilde, mas tem rejeição para com a pessoa orgulhosa. Então ela tem que reconhecer que ela precisa dar e precisa receber o perdão. Então o pecado ele cria uma barreira para que eu seja renovado. Aí que entra a questão de eu colocar um remendo. Eu chego com a confissão, mas eu não faço uma confissão bem feita, eu faço uma confissão pela metade, porque eu quero pegar e remendar a minha vida. Sabe aquela pessoa que confessa só para fazer um batizado? Ou só para um casamento? Ela está querendo colocar um remendo na sua vida. Não é que ela se converteu, não é que ela está com o coração contrito, não é que ela está arrependida do seu pecado. Ela quer colocar um remendo porque ela precisa dar um passo, então ela precisa colocar um remendo aqui para que fique mais ou menos aparentemente em paz. Mas com Deus não existe isso. Não se pode colocar um remendo novo numa roupa velha. É disso que a palavra está falando. Como é que eu vou colocar um remendo novo? Eu vou colocar um vinho novo, mas a roupa é velha. Eu preciso rasgar o véu, eu preciso rasgar as vestes, eu preciso trocar, eu preciso arrancar algo em mim. Isso às vezes me custa bastante. Isso às vezes custa para mim. E quando se trata de sentimento, então, há muito tempo que a gente fala assim, que não existe um remédio para sentimentos. Não inventaram nenhum tipo de comprimido para você tomar que cure sentimentos. Estou com raiva, vou tomar um comprimidinho, vai passar. Eu não consigo perdoar, vou tomar um comprimidinho, vai passar. Estou apaixonado, vou tomar um comprimido, vai passar. Para sentimento não existe. Como que eu trato os sentimentos? Ele leva tempo. É um exercício. Não adianta eu chegar para uma pessoa e dizer assim: olha como você é gente boa, como eu amo você, como eu te peço perdão, mas você lá, o teu coração está corroído, não está aceitando isso, não quer isso. Então eu preciso curar, preciso libertar, preciso encharcar o meu coração, preciso ir tirando essas coisas. A nossa vida ela é feita quando a gente trata de espiritualmente, para cuidar do corpo e da alma e do espírito, a gente tem que trabalhar a mente. Qual que é a doença da mente? Traumas, lembranças. Começa a vir pelos traumas e as lembranças, começa a vir a insônia, a inquietação, as dores de cabeça começam a surgir, as vistas começam a doer, e vai puxando doenças. Por quê? Porque a minha mente precisa ser curada. Eu preciso tratar a minha mente. Daí, se eu não trato a minha mente, não trato o meu interior, que é onde se guarda e acumula os sentimentos, o sentimento do luto, da perca, de uma briga, de uma rejeição, aquela lembrança daquele trauma do acidente, da violência, e aí por diante, e assim por diante. Isso vai gerando doenças no corpo. Meu corpo começa a sentir, meu corpo começa a ficar com o nervo atrofiado, meu corpo começa a ficar, a coluna começa a atrofiar, os meus ossos começam a doer, as pernas doem. Eu vou dormir, parece que dói tudo, parece que levei uma surra. De repente eu começo a ficar torto, eu começo a ficar acabrunhado. E não sei por quê. Porque não tratei do espírito, não tratei da alma, e consequentemente meu corpo ficou doente. A tristeza, a angústia, a ansiedade, os medos, os traumas,
Tanta coisa que eu falei aqui, né? Que eu tinha até anotado aqui para falar. Mas o medo, esse medo do futuro que me atrapalha, que me traz a preocupação. Preocupação é sofrer antecipado. Vai acontecer amanhã, mas hoje eu já estou doente. Vai acontecer daqui a um mês, mas eu já estou doente. Eu estou preocupado com o futuro, estou preocupado com as coisas. E eu começo a sentir medo. Medo da morte, medo do escuro, medo das pessoas, medo de animais, medo de sair na rua. O que eu tenho atendido de jovens que estão já afetados, porque essa crise de ansiedade vai trazendo para o jovem um medo, e ela acaba se fechando, e ali é uma doença constante. E às vezes a pessoa não entende assim, quando a gente chega e diz assim, viu, você está precisando do atendimento espiritual, mas você também está precisando do psicólogo. As pessoas têm traumas e medos do psicólogo, é coisa para louco, né? Eu não estou louco, não é assim que as pessoas dizem para a gente às vezes? Estou louco, eu não estou louco. Não é, é uma medicina, é um médico que vai atender, que vai cuidar, que vai aconselhar, que vai orientar. E às vezes a gente precisa juntar as coisas para que a pessoa seja cuidada. E eu preciso ser cuidado. E esse cuidado é que Deus, olha que legal, Deus trouxe você aqui. Tem tantas pessoas que com certeza deram nome para estar aqui e não tinha mais vaga para estar. Você foi escolhido a dedo pelo Senhor para estar aqui. E aí, esse escolhido a dedo pelo Senhor já é uma prova que Deus me ama, que ama você muito. E Ele queria que você escutasse isso, que eu não posso remendar a roupa velha. Hoje a gente não vê roupa remendada, mas eu criei na roça e tinha roupa que às vezes você não sabia qual que era o tecido original da roupa, porque era tanto remendo que você não sabia qual que era o original. Era tanta cor na roupa às vezes, tanto remendo. A roupa se usava até não dá mais para colocar um remendo mais. Então assim, hoje, quando se fala de remendo, para alguns nem sabem como é que é esse negócio de remendar. Remendar é você pegar um pedaço para tampar um buraco, mas olha, até o remendo ele era muito bem feito, porque pegava aquela parte mais podre da roupa, aquela parte que estava desfiando, que ia descosturar para frente, cortava por longe, fazia um quadrado, e ali cortava um pano um pouco maior, e costurava bem costuradinho, a roupa ficava nova, consertava bem consertado. Então assim, quando Deus olha para nós, Ele não quer remendar a gente, Ele quer que a gente lave, que a gente renuncie, que a gente faça um exercício, que a gente vá tirando tudo aquilo que está cheio. O odre está cheio de coisa velha, já está estragado, já faz tempo que foi posto, foi colocado muita coisa aí, foi enchendo. O meu ressentimento já dura há muito tempo, a falta de perdão faz muito tempo, tanta coisa faz muito tempo, e eu preciso agora renovar, eu preciso tirar isso para colocar esse algo novo que o Senhor quer me dar. E principalmente agora que a gente está começando a voltar, a se encontrar novamente, a passear novamente, rezar junto. Agora ainda estamos longe, daqui a pouco vamos estar mais próximo, daqui a pouco a gente vai poder ver o sorriso da pessoa. Mas então eu já tenho que ir procurando me renovar, e me refazendo, me renovando, tirando essas coisas. Por quê? Porque o cristão ele vai ter que passar alegria para o mundo. O cristão ele vai ter que mostrar que ele é diferente. Então eu preciso ir arrancando. Ah, Senhor, mas foi muito duro para mim. O que eu passei foi muito terrível, Senhor. Então fala para Ele, foi terrível, Senhor. Eu preciso ser renovado, Senhor. Eu preciso ser curado, Senhor. Eu preciso ser liberto, Senhor. E o Senhor vai ouvir a tua voz, vai ouvir o teu clamor e vai derramar graça sobre o teu coração. Amém? Amém? Fecha teus olhos por um instante.